cada vez mais competitivo. Dinâmico e conectado, exige modernização e inovação no direito, com alto grau de especialização. Clientes esperam soluções diferenciadas para problemas desafiadores inerentes aos seus negócios e estar preparado para um atendimento de excelência e resolutivo, com a mais alta qualidade, é o nosso papel. Gaia Silva Gaed Advogados. Desde 1990, construindo uma história de relacionamentos. Aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Simples, certo? Mas o mundo de hoje não é simples assim. Então, o que acontece se olharmos por um novo ângulo? Podemos fazer algo maior? Se combinarmos criatividade humana, paixão e experiência com a melhor tecnologia, podemos ir além. Construindo confiança, hoje e amanhã. Uma comunidade de solvers que se une para criar novas soluções para novos tempos. Essa é a nova equação. No mundo empresarial, tomar decisões certas e seguras é sempre um desafio. Nessas horas, uma empresa parceira de confiança é sempre uma grande solução. Valore Elbrus, uma equipe de profissionais especializados, garantem valorização, longevidade e perspectivas de crescimento para a sua empresa. Valore Elbrus Empresas, soluções completas para o seu negócio. Boa noite a todos. Jô, já posso entrar daqui? Acho que sim, né? Então, queria dar uma boa noite a todos que estão conosco no evento de hoje, do Comitê Tributário Empresarial, todos que estão presentes aí no Hot Milk, bem como os que estão em ambiente virtual, né, nossos eventos aí híbridos. Em breve, provavelmente, no metaverso, né, onde a gente vai se encontrar, que é para onde o mundo está indo, mas é um prazer estar com todos. Sou André Leal, VP de Parcerias e Cidadania do IBEF, do Paraná. Queria dar aí alguns avisos antes da gente começar para vocês. Lembrando que a gente começa agora, 7 de abril, com aula magna, o nosso programa de formação CFO em parceria com a PUC-PR. Temos ainda algumas vagas. Primeira aula, 7 de abril, com o professor Nasser. Logo na sequência, 8 e 9, a gente tem com o professor Merrana uma aula sobre derivativos. Eu sou coordenador executivo do curso. Se alguém tiver interesse ainda de participar e de se inscrever, por favor, está convidado. Lembrando que para associados IBFs e ex-aluno PUC, a gente tem descontos, então se você ainda não se associou, fica aqui o nosso convite para você aproveitar o desconto. Um outro evento que nós temos aqui no IBF, uma outra iniciativa aqui no IBF, é o Clube do Livro, que nós estamos promovendo para quem aprecia leitura e troca de conhecimento. Então, se você quiser participar, a gente elaborou essa iniciativa pensando também nos associados, que aí, através de leitura e trocas de diferentes visões sobre o mesmo tema, a gente possa crescer e possa trocar experiências, network, enfim, discutir temas da atualidade. Como é que funciona o Clube do Livro, né? O associado IBF, ele se inscreve em qual título ele gostaria de participar. Esses títulos estão disponíveis aí nas nossas redes sociais, no nosso site. Lembrando que só pode se inscrever para um dos livros, vão ser 3, tá? E você recebe, então, em casa o título escolhido. A primeira data, 27 de abril, então você já se inscreve e aí você tem tempo para a leitura. O primeiro livro, no dia 27 de abril, vai ser moderado pelo nosso amigo Carlos Pérez. O título, Capitalismo Consciente, do John McKay, do Raj Sisodia. Então, se você tem interesse nesse tema, se inscreva, que aí, via plataforma Zoom, vai haver a sala e você vai poder discutir com os outros associados, trocar ideia. Também um evento exclusivo para associado. Fica aí o convite para você que não é fazer parte da nossa comunidade. 5 de abril, temos nosso comitê de inovação, um evento do comitê de inovação, onde a gente em breve vai dar mais informações. No dia 14 de abril, porque o IBF não para, a gente tem um CFO Day, que é uma iniciativa também para associados do IBF, onde uma empresa abre as suas portas para a gente trocar ideias, boas práticas, conhecimento,
A empresa do dia 14 de abril é a Global Estratégias Financeiras, e em breve a gente também vai dar mais detalhes do evento, inscrição. Lembrando que esse evento vai ser online na plataforma Zoom. Você pode se inscrever ali com o CFO da empresa, a gente troca ideias. A Global tem uma iniciativa aí de data management bem interessante, tecnologia. Então, se você quiser conhecer e trocar um pouco de ideia, você está convidado, vai ser 14 de abril no site, depois a gente tem mais informações, tá? Então, aqueles que não são associados, se associem, tem bastante atividade para associado bacana, um network muito legal, bastante conhecimento trocado. Desejar mais uma vez a todos vocês um bom evento, um tema bem bacana, e passar a palavra para o nosso moderador, Gustavo Bisineri, que vai estar nos conduzindo, tá? Vamos falando. Obrigado, André. Boa noite, pessoal. É uma grande satisfação a gente estar se reencontrando agora nesse novo formato. Ficamos aí um período fazendo eventos no formato virtual, e a nossa primeira experiência aqui fazendo do Comitê Tributário Empresarial, fazendo esse evento nesse formato híbrido. E é uma satisfação muito grande poder encontrar aqui velhos amigos, novos amigos, para a gente discutir um tema atual, futuro e futuro do futuro, provavelmente. Eu confesso a vocês que conheço muito pouco do tema, mas sou um grande incentivador que os profissionais da área de finanças desenvolvam aí os skills para esse desafio que a gente vai ter. Antes da gente fazer os combinados aqui sobre o evento, eu queria chamar aqui o meu amigo Geraldo, que representa a Alec Law Consultoria e que é patrocinadora desse nosso evento. Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu nome é Geraldo Boneviale, sou advogado e consultor tributário na Alec Law Consultoria e membro do Comitê Tributário Empresarial do IBEF, que me orgulha muito. Quero desde já, em nome da Alec Law Consultoria, manifestar a nossa satisfação em mais uma vez poder patrocinar este evento de altíssima qualidade e relevância, de iniciativa do Comitê Tributário Empresarial, do IBEF, a quem parabenizo todo o comitê em nome do Dr. Frederico, pela escolha do tema e principalmente pela escolha e convite dos renomados executivos e palestrantes. Como patrocinadora, a Alec Law agradece também todo o apoio e parceria do IBEF, aqui representado pelo seu vice-presidente, André Leal. André, receba meu forte abraço, ainda que virtualmente. Para quem não conhece, a Alec Law é uma empresa de consultoria que trabalha exclusivamente com oportunidades tributárias. Temos como missão nos manter na vanguarda da inovação tecnológica, aliada às melhores soluções tributárias para nossos clientes. Através de revisões fiscais administrativas, não judiciais, soluções remotas e 100% digitais, a Alec Law tem como objetivo recuperar tributos pagos indevidamente e, consequentemente, ajudar no caixa dos seus clientes, aumentando sua competitividade. Originária de São Paulo e com atuação conservadora, ética e transparente, nos últimos 25 anos, a Alec Law vem acompanhando as mudanças legislativas e jurisprudenciais na área esfera tributária e fiscal. E tem se especializado principalmente na revisão e recuperação de créditos de PIS/COFINS, INSS, IPI e ICMS. Com forte investimento em tecnologia e com uma equipe multidisciplinar de mais de 100 colaboradores, temos capacidade, para quem é da área fiscal e tributária, de identificar e quantificar o crédito, retificar todas as declarações necessárias e preparar as PERD-COMPs em menos de 20 dias. Então, em nome da Alec Law, agradeço mais uma vez a presença de todos, mas não sem antes desejar que este seja mais um excelente e proveitoso evento. Com a palavra, Gustavo. Obrigado, Geraldo. Em nome do comitê, eu gostaria de agradecer a Alec Law pelo patrocínio. E como cliente, eu gostaria de parabenizar pela excelência do trabalho que vocês realizam. Bem, pessoal, como eu comentei com vocês, é nosso primeiro encontro híbrido,
A intenção aqui é que a gente tenha um bate-papo com profissionais que já atuam com o tema de metaverso. É um tema bastante novo e que a gente precisa fixar muito a parte de conceito ainda. Então, no primeiro momento aqui, a gente vai tratar bastante de temas de tecnologia. No segundo momento, a nossa intenção é fazer uma abordagem sobre os impactos disso já no segmento de varejo e na indústria. E na terceira etapa, a gente vai conversar um pouquinho aí sim sobre os impactos jurídicos e tributários e tentar fechar com acréscimo de dúvidas. Eu não sei se nós teremos mais respostas ou mais dúvidas a serem geradas aqui. E no final falar um pouquinho sobre como que a gente pode preparar os profissionais da área de finanças para esse novo desafio. Antes de iniciar, eu vou só, em nome do comitê, eu gostaria de dar as boas-vindas. O comitê recebeu 2 novos membros, então eu gostaria de dar as boas-vindas para o Gustavo Pires e para a Daniela Carneiro, que fazem agora parte já do nosso time do Comitê Tributário Empresarial. Espero que vocês possam trazer aí uma renovação também de temas e de assuntos que a gente possa compartilhar com os nossos associados. Então, como eu disse para vocês, a ideia é a gente fazer um bate-papo bastante descontraído aqui com esses profissionais. A gente vai deixar para o final as perguntas, e aí no modelo mais tradicional que existe, né? No final, quem tiver dúvida aqui no modo presencial, levanta a mão, e quem tiver no mundo virtual, vai levantar a mão também lá na plataforma Zoom. Tá ok? Então, vamos lá. Bom, eu gostaria de fazer uma apresentação aos nossos debatedores, nossos colegas, mas eu acho que melhor do que eu ficar lendo o currículo deles, eu gostaria que cada um deles falasse um pouquinho da sua história, do momento que está passando, e fizesse uma pequena apresentação aqui, individual de cada um. Eu acho que eu cometi a gafe de não me apresentar, pessoal. Então, eu vou começar. Eu sou Gustavo Bisinelli, faço parte do Comitê Tributário Empresarial do IBF já há 3 ou 4 anos. Nesse momento, eu sou diretor tributário do Grupo Boticário e trabalho aqui em Curitiba, no modelo remoto. Eu gostaria de chamar para se apresentar aqui o Pedro. Pedro, está com a gente? Opa, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim. Pedro, conta um pouquinho, pessoal, aí da tua experiência e, em especial, aí da tua experiência como executivo dessa área de tecnologia. Maravilha, né? Bem, prazer todo mundo. Eu sou Pedro Caiati, eu sou CEO e fundador da VR Monkey. É uma empresa que atua no segmento de realidade virtual. Já estamos há 7 anos trabalhando exclusivamente com realidade virtual e aumentada. Eu tenho aproximadamente, eu parei de contar depois dos 12 anos de experiência, mas já deve estar chegando nos 15 agora, na área de entretenimento, desenvolvimento de jogos e aplicações interativas. Prazer estar aí com vocês hoje, espero que a gente possa conversar muito sobre esse assunto que está bem alto aí, que é o metaverso. Legal, obrigado. Caio. Caio Fiore. Agora foi. Estava com probleminha com o botão aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, como falaram aí, meu nome é Caio Fiore, eu sou gerente de inovação, transformação digital e líder da prática de foresight estratégico dentro da LIP, né, KPMG. Eu acho que parte do meu trabalho é ajudar as empresas a desmistificar algumas temáticas, como, por exemplo, o metaverso. Então, trabalhando em cima das tendências, entendendo o que elas representam, quais são os impactos e ajudando eles, basicamente, a criar um posicionamento, um entendimento, qualquer que seja ele. Assim. Então, um prazer aqui estar com vocês, debatendo esse tema que acho que ele é tão interessante aí, tão novo, né, de uma certa forma, assim, tão curiosíssimo para o debate de hoje aí. Boa noite para todo mundo. Legal, obrigado, Caio. Tami, boa noite. É um prazer estar com vocês. Eu trabalho junto com o Caio na KPMG.
mais precisamente numa área, né, dentro da KPMG voltada para a transformação digital, que ele mencionou, eu tenho cruzado com o assunto, né, olhando para metaverso. A gente trabalha com todos os espectros de transformação digital, e o metaverso acabou sendo um dos assuntos que a gente focou desde o ano passado, principalmente quando essa tendência foi detectada. Assim como o Pedro trouxe, né, esse padrão de já estar envolvido. Eu trabalho com inovação, eu já tive a oportunidade de trabalhar em startup, fundar startup, mas mais especificamente no metaverso, a gente detectou essa tendência no final do ano passado e já participamos de discussões, sejam com executivos no Paraná, né, num evento no passado. Eu tive a oportunidade de explicar, né, e junto com o Bacen, né, o Banco Central, discutir a aplicação do metaverso sobre a perspectiva de regulamentação. Eu estou bem feliz de poder compartilhar aí com vocês os aprendizados e o que a gente tem visto no mercado. Bem feliz de estar nesse evento híbrido e à disposição. Obrigado. Legal, obrigado, Tami. Leonardo Clark, boa noite. Está entrado? Então, deixa eu fazer a apresentação do Léo, então. O Léo atua na área de consultoria tributária no escritório do Gaia, no Rio de Janeiro. Entrou, Léo? Opa, desculpa, eu tive um problema aqui com o link, eu saí e entrei de novo, agora sim. É o problema da tecnologia. Exato. Agora tudo bem, Léo? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa noite, né, nessa altura. Obrigado pelo convite. Vou fazer uma breve introdução. Eu sou sócio do escritório Gaia aqui na unidade do Rio de Janeiro. Eu faço parte dessa unidade há 16 anos já. Ao longo desse tempo, me especializei na área de tributação de operações de varejo e depois um pouco mais profundo na área de tecnologia, onde a gente conseguiu expandir bastante a atuação do escritório como um todo. E minha especialidade é área tributária, misturado com um pouco de societário na parte de planejamento e modelagem, sempre de operações de inovação e novos modelos de negócio. Então, feliz aqui em fazer parte do evento. Queria agradecer o IBEF, o convite, e estou ansioso aqui para a gente botar a mão na massa. Obrigado. Legal. Obrigado a todos. E eu acho que a gente pode começar talvez pelo básico. Aqui vai ser meio que uma escolinha de educação infantil, né? E eu queria começar escutando um pouquinho da Tami. Tami, mas afinal de contas, o que é o metaverso? Da onde que surgiu essa ideia e em que momento a gente está em relação a isso? Ótima pergunta, viu? Acho que a primeira coisa, e talvez a mais difícil, é não conseguir definir o metaverso, né? Acho que é um dos poucas temáticas, e aproveitando que essa é a primeira pergunta, já aproveito para fazer esse convite para todo mundo. Aceitem a abstração que ainda existe e ainda existirá por muito tempo dentro deste conceito. Né? Onde é que nasce isso? E é legal, e daí a gente vai trazendo o que são os conceitos que estão sendo extrapolados hoje. Então, o metaverso, né, a primeira vez que nasce a palavra, ela nasce dentro de um livro de ficção científica, de um autor chamado Neil Stephenson. Ele escreveu vários livros, esse livro em particular chama Snow Crash, e ele discutia esse universo digital paralelo onde existia uma conectividade entre a pessoa no mundo físico e a pessoa no mundo digital. Isso, se eu não me engano, ele foi escrito em 92. E daí, o que acontecia, né? Parâmetros e paralelos acabam ali. Você tinha uma conectividade, a grande parte da história do livro se passa porque se você morresse no metaverso, você morria também no mundo físico. Então, existia uma conectividade de existência também. É importante que a gente lembre que, antes disso, né, apesar da palavra metaverso não existir, a gente tinha esses conceitos de mundo, o que propriamente, né, do Necromancer, que veio a virar Matrix, já existia esse conceito de realidades virtuais, realidades que existiam né, de forma perene. Então, aqui a gente já começa a ver esses conceitos avançando ao longo do tempo, e a partir do Snow Crash, é essencial que a gente traga para a discussão com vocês os nomes de referências que estão sendo utilizados.
Mas e o Second Life? O Second Life já não foi o metaverso? Mas e rede social? Que tá todo mundo passando, isso já não é metaverso? Mas e jogos, né? Tem Roblox, tem Fortnite, tem gente fazendo show, isso daqui já não é metaverso, já não está acontecendo. Então, a gente precisa definir o que vai ser para nós aqui esse princípio do recorte do que é metaverso e o que não é. O que, conceitualmente, o mercado aceita como comum, e por isso que todo mundo entende que o metaverso é um conceito futuro que a gente está caminhando para, mas que elementos já existem em outros lugares. Então, a gente tem algo perene, então o tempo que passa, né, também corre dentro do metaverso. Você tem essa relação físico-digital, então ele acontece no mundo digital, onde existe socialização, então é um mundo que necessariamente precisa de interatividade entre, né, o mundo digital e os elementos que lá estão, e também precisa persistir. O que é isso? Independentemente de você estar logado ou não, o metaverso existe. Então, aquele mundo ali, ele não depende de você estar conectado a ele ou não, ele vai continuar correndo. Então, esses são os principais conceitos que o mercado aceita como comuns. A gente vai falar, eu acho, né, não quero tomar muito tempo, a gente vai falar aqui quão longe a gente está de chegar a isso, mas eu acho que aqui, para começo de conversa, esses talvez sejam os bons elementos. Começou com o Neil Stephenson há bastante tempo, vem evoluindo, a gente tem várias camadas na linha de tempo que refletem um pouco do que são os futuros metaversos, mas a gente não chegou ainda no que é o conceito, vamos dizer assim, futurista da coisa que provavelmente a gente vai caminhar para. O bacana é que a gente sai de um conceito de ficção científica para alguma coisa crível e que agora tem muito dinheiro envolvido. Mas eu acho que tudo isso só foi possível também em razão do avanço da questão da tecnologia, né? E eu queria que o Pedro contasse um pouquinho para a gente, ele comentou aí que já tem bastante experiência nessa área, como é que foi a evolução da tecnologia para transformar uma coisa que ela era quase que um livro de ficção em algo crível diante de avanços tecnológicos, de realidade aumentada, de realidade virtual, de realidade estendida. Enfim, conta um pouquinho para a gente, Pedro, sobre o viés de tecnologia, como que isso aconteceu. E também em que momento a gente está em relação a isso, né? Se a gente já tem maturidade para falar de um metaverso como uma plataforma de business. Eu achei que a descrição foi muito boa da Tami, que realmente ela trouxe assim a origem mesmo, né, dos livros, essa coisa de ficção científica. E aí, por outro lado, a gente tem essa segunda revolução da realidade virtual. Realmente é uma revolução. A gente teve uma primeira tentativa, em meados dos anos 90, que era horrível, péssimo, mas a gente lembra de ter muito vídeo que falava disso, muito filme falando, não, agora a gente vai viver na realidade virtual, computação gráfica, computadores estão tomando nossa parte da vida. E não era bom. Morreu. Não era bom, morreu. Mas teve um negocinho que acho que algumas pessoas de vocês aí têm, que mudou tudo. Que é isso aqui. Não dá para ver aqui. Smartphone. Smartphone surgiu o quê? 10, 11 anos atrás, não é muito tempo mais do que isso. E eles trouxeram uma revolução tecnológica da miniaturização de tudo. Então agora a gente tem tela de altíssima resolução, processador portátil, super leve, compartilhado, assim, tudo juntinho. Então, em 2013, teve um menino chamado Luckey Palmer que criou o primeiro óculos de realidade virtual dessa nova geração. O objetivo dele era tentar fazer um óculos de realidade virtual de $100 e começou num projeto de fundo de quintal, assim, feito na garagem mesmo, totalmente essas histórias meio revolucionárias do Vale do Silício. E no final das contas, a empresa dele, chamada Oculus, foi comprada por ninguém mais, ninguém menos que o Facebook, hoje Meta, por $1 bilhão, $2 bilhões na época. E é isso que foi paulatinamente, devagarzinho, virando que hoje a gente tem a tecnologia que está se tornando mainstream, principalmente nos Estados Unidos. Uma tecnologia de realidade virtual, né? Então, a gente, quando fala de metaverso,
A principal dificuldade do metaverso é a gente conseguir entender que é um mundo como a internet, né? Afinal, na internet a gente não acessa endereços para visitar os sites. Então, a internet já é uma revolução metafísica dessa interpretação do que é o metaverso. Só que agora trazer isso para o físico, apesar de virtual, ou seja, palpável, né? Então, a gente vai ter um endereço, só que em vez de você entrar numa barra de endereço, digitar o endereço, você vai se locomover até lá e visitar esse endereço. Essa que é a loucura do metaverso. A gente vai começar a criar mais físico para aquilo que até então é só meta, é só virtual. E hoje, o equipamento que a gente está falando é isso daqui. É um óculos, não precisa de computador, não precisa de nada, não precisa de controle, ele pega a sua mão. Hoje custa $300. É mais barato que um smartphone. Com isso daqui, você consegue entrar no mundo completamente virtual, sair da onde você está, de uma maneira que quem nunca experimentou não consegue entender que é possível, até você experimentar. E é muito interessante, né? Ao longo desses meus 7 anos aí com a empresa de realidade virtual, a única coisa que não muda é o tipo do sorriso da pessoa logo depois dela experimentar pela primeira vez. Ela põe, experimenta, tira e... Acho que eu entendi agora o que é. É fato, qualquer pessoa que trabalha nessa área tem essa experiência que é maravilhosa. Eu, no começo, fazia reuniões, meia hora de reunião com o cliente para explicar o projeto, tudo. Eu desisti. Depois de 6 meses, a gente desistiu, virou padrão na empresa. Olha, primeiro você usa e depois a gente conversa, porque sempre era explicar um projeto, o cliente rebatia o projeto, aí ele experimentava. Quando ele experimentava, ele falava, mudei de ideia. Acho que é outra coisa que a gente precisa. Então, hoje a tecnologia é uma realidade, os números estão vendendo muito rápido, assim, nos Estados Unidos hoje a gente tem uma abordagem que não é igual ao smartphone, mas não é tão longe disso. Com certeza uma adoção maior do que da televisão a cor, para você ter ideia. Legal. Pedro, você deu o exemplo do celular, né, do smart, e hoje ele está popularizado. Hoje, em qualquer cidade do mundo, as pessoas estão se comunicando com isso. Me parece que para o metaverso a gente vai ter uma necessidade também de desenvolvimento de infra para que isso possa acontecer. Muito se fala aí da questão do 5G, que eu acho que é uma necessidade básica. Como é que está essa questão, tanto de infra quanto de tecnologia, para que o metaverso deixe de ser um mundo só dos jogos e possa ser realmente uma plataforma para a pessoa fazer experimentação, compra, utilização de serviços, e mais do que isso, para que daqui a 1 ano ou 2 anos que a gente possa estar fazendo um evento do IBEF com os nossos avatares aqui, não com as pessoas presenciais. Por incrível que pareça, essa parte a gente não está pecando tanto, porque a infraestrutura necessária para conseguir usar um headset de realidade virtual é a mesma de um celular. Então, a gente está reutilizando, e é exatamente por isso que hoje é possível fazer os equipamentos de realidade virtual, porque a gente usa, basicamente, os mesmos componentes, as mesmas conectividades, tudo ligado como se fosse um smartphone. Então, o que vai melhorar, como o 5G, que vai melhorar para smartphone, vai melhorar também para o VR. Ok, ótimo. E na opinião de vocês dois, Tami e Pedro, acho que a Tami pode responder antes, o quanto que a manifestação do Facebook sobre o tema agora, alguns meses atrás, vai tornar e vai acelerar isso de uma forma exponencial? Qual que é o recado que o Facebook deu para o mercado a partir do momento que ele mudou, inclusive, o nome da empresa para algo mais próximo desse mundo? Eu acho, aqui sendo, vamos manter a análise técnica, tá? Porque eu acho que isso é importante para o que vem a partir daqui. A gente tem que lembrar o que é o contexto do Facebook antes do rebranding. Os processos que eles estavam respondendo, as críticas que estavam acontecendo, os fluxos de dados. A gente não pode desconectar isso do rebranding. Não vou avançar nessa temática, mas, por favor, tenham todo mundo em contexto a razão pela qual, né, uma empresa pode ter uma movimentação e um shift de posicionamento estratégico desse tamanho. Tudo antes do rebranding, vocês podem fazer qualquer análise de word cloud, qualquer análise de SEO, qualquer análise de linha do tempo, e aqui o Pedro pode até dizer, provavelmente em busca de mercado,
antes do anúncio do Facebook e depois do anúncio do Facebook. E eu posso até chutar para o Pedro que é um bom momento para vender VR ou qualquer coisa de realidade aumentada. Por quê? Porque a gente trabalha dentro da KPMG com uma prática, né, como o Caio apresentou, de foresight, né, dessa visão de opcionalidade de futuros. E os elementos que compõem o metaverso, e eu acho que a gente vai discutir ao longo do tempo, olhando sobre 3 trilhas, né? A gente está falando sobre desenvolvimento tecnológico. Então, essas realidades aumentadas, mistas, virtuais, vinham se desenvolvendo e já vinham se configurando. Toda a parte de tecnologia de infraestrutura de descentralização. Então, aqui vamos lá, blockchain, Web3, NFT, cripto, outra grande camada vindo. Toda a revolução social que a gente discutiu um pouco. Então, redes sociais, digitalização, a pandemia acelerou muito essa relação que a gente está tendo aqui, que não era tão comum. Será que eu aceito estar num lugar onde eu não estou mesmo? Será que tem o mesmo valor para mim? E do dia para a noite a gente teve que dizer, sim, tem que ter o mesmo valor, porque senão eu estou ferrada. Porque eu não tenho outra opção que não estar no mundo digital. Então, todos esses elementos, eles convergem para que nós nos aproximássemos para esse momento de surgir o metaverso. Minha opinião, e daí eu quero ouvir do Pedro, é que talvez ele não tivesse acontecido de tão supetão. É que o Facebook e agora, né, o Meta, ele é um bicho muito grande para ser ignorado. Não é que foi o tiozinho da esquina, da startup, que falou, eu vou fazer o metaverso. Não, foi o Facebook que falou que vai fazer o metaverso. E falou assim, mercado, eu estou pegando, se não me engano, o número 4 bilhões. Estou pegando 4 bilhões e estou colocando aqui, nesse assunto que ninguém nunca falou na vida, mas agora eu estou alocando esse capital, estou contratando todo mundo e eu vou começar a desenvolver. Então, é aquele tipo de movimento, né? Ele é tão grande que movimenta muita gente junto. Então, a minha visão do metaverso é que teve totalmente impacto dentro do Meta. Chegaríamos lá? Com certeza, mas chegaríamos com uma tecnologia mais desenvolvida, com o pessoal mais preparado, uma infraestrutura mais pronta, com as pessoas sabendo o que fazer dentro do metaverso. Que a gente vai discutir com certeza mais para frente. Então, esses seriam meus inputs, né? Eu quero, obviamente, ouvir o Pedro, e se ele puder compartilhar o que foi estar no mercado no dia 2, depois que as pessoas descobriram que era realidade virtual pelo Facebook. Gostei também, realmente uma linha muito interessante do seu raciocínio, faz muito sentido, foi um impacto interessante, mas acho que tem alguns fatores aí. O primeiro fator que eu diria é o seguinte, o Facebook não fez isso do dia para a noite. A plataforma do óculos, eles só tomaram essa posição depois de ver a base instalada deles multiplicar cerca de 20 vezes o que ela estava sendo antes. Eles lançaram esse equipamento que a gente chama de standalone, que é o Oculus Quest, agora MetaQuest. Ele deu um pulo de adoção gigantesco. A gente sabe, né, o problema do Facebook, que já ninguém mais entrava na plataforma, tudo, e de repente eles estão ali na mão com um negócio que tem muita gente investindo, 30% a 40% dos engenheiros da Apple estão trabalhando no headset da Apple, e já não é há 1, 2 anos, já é um negócio vindo faz tempo. Quase 30% dos engenheiros do Facebook já estavam trabalhando nessa linha de realidade virtual aumentada. Então, o investimento já está há alguns anos, mas sempre vendo que o potencial do ganho com a tecnologia vai ser muito grande, vai ser muito grande. Quando ele viu esse pico de adoção, que cresceu muito, esse último Natal cresceu de novo, mais ainda, ele virou e falou, pô, aí está o mercado que eu quero estar me posicionando. Eu vou apostar nisso, eu vou dominar esse mercado. É um pouco complexo quando eles falam a gente vai criar um metaverso, agora a gente é o metaverso. Imagine alguém virar e falar, eu quero criar a internet, eu quero ser dono da internet. Como vocês se sentiriam se alguém fala isso? Uma empresa fala isso. Agora eu sou dona da internet. Acabou. Então, a comunidade técnica tem debatido bastante isso com o Facebook, tem falado, olha, todo mundo quer ser o criador do metaverso. Agora, quem tem calibre para isso? Só que só deles falarem, você vê investimentos assim na ordem de bilhões de dólares fluindo para empresas que falam, não, a gente vai fazer o metaverso, a gente vai criar o metaverso. Por incrível que pareça, a parte de clientes não está tão ativa, não tão
esquentada quanto eu imaginei que ia estar, exatamente como a Tami falou, deve ter bombado de cliente. Pior que não, a parte principalmente de marketing, que busca muito isso, buscou tanto quanto nas primeiras revoluções, na segunda revolução da realidade virtual, mas a parte de investimento, principalmente, explodiu. Isso é um fato, e o fato é, algum metaverso vai se tornar o default. O Facebook, sendo detentor do principal equipamento de realidade virtual, tem grande possibilidade de ser o dominador nesse sentido. E isso preocupa muitas pessoas. E dentro disso que você está falando, eu li esses dias sobre o tema também, no sentido de que o mercado gostaria que não existissem donos para isso, né? Que realmente fosse, lá atrás, quando a gente falava que a internet tinha que ser democrática e acesso para todos, muito se fala também nesse momento em que a gente está falando de metaverso, para que não tenhamos grandes conglomerados controlando toda a informação. Eu vou tentar conectar o que você falou aqui, Pedro, com uma pergunta que o Mike fez. Você falou bastante de realidade virtual. O quanto que realidade aumentada, né, sobrepor os elementos virtuais ao real, e a realidade estendida, que é a combinação de tudo isso, com uma imersão um pouco maior em relação ao tema, também vão influenciar aí um pouco mais nas relações comerciais. O legal é isso, que com o desenvolvimento da tecnologia, não se tem dúvida que um óculos comum, a ideia é ter um óculos como esse, um óculos de realidade virtual e aumentada vão ser o mesmo equipamento. O óculos de realidade aumentada ideal, ele possui o que a gente chama de opacidade completa, ou seja, eu consigo projetar uma imagem no óculos que eu percebo ele como real. E se eu posso fazer isso, eu posso simplesmente projetar um mundo inteiro ao seu redor. Então, eles estão indo para convergir para o mesmo dispositivo. E isso que é o mais valoroso de todas essas tecnologias. Tudo que a gente desenvolve dentro da realidade virtual vai ser aplicado de volta para a realidade aumentada. Então, tem toda uma técnica, uma ciência aí que é interfaces que são diegéticas, que você, na verdade, remove a camada de ver as coisas como você vê por uma tela de computador. Você simplesmente vê as coisas no mundo. Isso já é aplicado na realidade virtual e vai ficar cada vez mais presente na realidade aumentada. Legal, obrigado. Vamos tentar conectar um pouco de todo esse papo de tecnologia com o mercado, né? Não sei se foi a Tami ou se foi o Pedro comentou sobre NFTs. Então, se a primeira pergunta era o que era metaverso, Caio, explica para a gente o que é esse tal de NFT, cara. Putz, basicamente NFTs são os tokens não fungíveis, né? Então, ultimamente que a gente tem visto dentro dessa discussão de metaverso, tá muito como uma lembrancinha personalizada, né? O pessoal tá brincando um pouco disso, né? Um pouco cara essa lembrancinha personalizada, Ou então, né? exatamente, eles são negociados com criptos, né? Então, depende um pouco da onde você está fazendo essa troca, mas você está vendo uma grande movimentação de marcas de luxo fazendo essas negociações, né? Então, tem alguns estudos que mostram aí marcas como a Rolex, a Hermès, a Gucci, né? Começando a comercializar NFTs para trazer essa exclusividade, trazer desenvolver uma nova receita ali, né, para eles. E também a gente tem visto um pouco de uma movimentação dessas plataformas de negociação também de NFTs, né? A gente tem visto muito uma movimentação também em relação à questão dos artistas, né? Então, tem uma movimentação muito interessante aí de artistas que fazem as obras de arte e comercializam elas diretamente como NFTs, né? Então, assim, é um tema que ele também está se desenvolvendo, ele vem junto com essa temática do metaverso, trazendo toda essa discussão, e junto com toda essa discussão de criptomoedas, né, de descentralização, enfim, também é um tema que ele tá na boca do povo, ele está se desenvolvendo cada vez mais aí. Tá bom, obrigado. Acho que um dos grandes temas da NRF, que é o maior encontro de varejo que aconteceu em Nova York esse ano, foi um pouco dessa discussão digital. Léo, conta para a gente o
que foi discutido lá? Eu sei que você já debateu em outros lugares sobre esse assunto. Como é que está a movimentação? O Caio comentou aqui de grandes empresas e de empresas de luxo, né? Mas como é que está esse movimento de metaverso para o varejo tradicional também? O alimentar, o de bem de consumo. Como é que o pessoal de serviços está vendo isso? Bom, de fato, primeiro, sob o ponto de vista de NRF, né, o que a gente vê lá fora é sempre de vanguarda, né, um pouco mais, normalmente avançado em relação ao que a gente vê aqui no mercado do Brasil, porque o mercado é um pouco mais maduro, né, como um todo. E, de fato, o que a gente viu lá foi muitas empresas já de grande porte se posicionando, né, usando, até usei um termo esses dias, chamei de canal, e tomei um puxão de orelha falando que canal é muito pequeno para a abrangência do metaverso. De fato, não é só um canal, né? Ele é um ambiente inteiro e não só um canal de exploração. Mas então a gente já viu essa tendência lá. Agora, no dia a dia, no varejo tangível aqui que a gente tem no Brasil, né, com todas as nossas dificuldades, a gente já começa a enxergar passos mais simples, né? Eu acho que isso foi falado aqui já, passos mais simples, mas caminhando num sentido de começar a tentar integrar a experiência de divulgação de produtos, tentar usar aquilo aí sim, como um canal integrado, por exemplo, ao Omnichannel, né? Mais uma forma de você fazer o cliente interagir com seus produtos. A gente tem vários exemplos disso, né? A gente até conversou isso outro dia, né? No papo que a gente teve. E alguns prestadores de serviços já estão flertando ali. É claro que é um flerte muito mais, do ponto de vista de marketing, eu vejo, pelo menos nesse primeiro momento, do que um canal efetivo de serviços, né? Mas a gente já vê esses ensaios, né? E o pequeno e o médio começam a enxergar já que tem alguma coisa ali que eles precisam estar de olho, né? Então, a gente já tem clientes que nos consultam, por exemplo, sobre questões de segurança jurídica, de como é que a gente vai entender determinadas operações que possam eventualmente acontecer ali, que eu acho que é um papo mais para o próximo bloco, né, para o terceiro bloco. Mas acho que é isso. Vocês podem trazer para a gente, Caio e Léo, alguns exemplos aí de empresas que já estão atuando, talvez trazer para o mundo real um pouco mais desse mundo virtual e alguns exemplos dos grandes aí que já estão com as suas, vamos chamar aí, talvez nesse momento ainda tratando como canal, porque eles colocam as lojas virtuais e você faz uma compra pelo metaverso com entrega física em casa. Acho que essa como o Léo comentou, acho que é o ponto de partida só. Acho que o mercado não pode se limitar a isso. Tem saído algumas notícias em relação à Nike, aí está criando o seu próprio mundo virtual. Se vocês pudessem trazer para a gente alguns exemplos aqui para a gente tangibilizar isso, Caio. Claro. Eu acho que é interessante porque nesse momento, como é um assunto que ele, do ponto de vista de entender esse assunto, que ele quase que caiu em cima da cabeça das pessoas depois desse anúncio do Meta, né? A gente começou a ver muitas movimentações das marcas para testar, né, para para dar um cheirinho do que é, né, engajar um pouquinho, ver como é que eles podem se posicionar dentro desses metaversos, né. E a gente tem visto algumas coisas, né, que nem você mesmo mencionou da comercialização aí de bens digitais, né, mesmo. Então, por exemplo, o Fortnite dentro da plataforma da Epic, né, para quem não conhece, Fortnite é um jogo dentro de uma plataforma chama Epic, né, e eles fizeram mais de 9 bilhões aí de receita aí nesses últimos 2 anos, né? Saiu uma notícia recentemente que eles tiraram quase 50 milhões só com a venda de um avatar, de uma roupinha de um jogador de futebol, né? Então, assim, é muito dinheiro que tá girando, assim, e é um público que ele normalmente ele não estava sendo olhado pelas marcas, né? Então, nesse mundo dos jogos, principalmente, né? E aí você começa a ver outras experiências em relação à comercialização, né, de bens. Então, por exemplo, o McDonald's mesmo, eles acabaram de submeter uma patente, né, uma trademark aí, para um restaurante dentro do metaverso,
que ele faz a entrega no físico, você compra nesse ambiente virtual, mas ele faz a entrega dentro da sua casa, né? E aí a gente começa a ver outros mercados. Então você tem, por exemplo, se desenvolvendo, né? Você tem, por exemplo, o real estate ali, então a venda e compra de terrenos, né, dentro de algumas plataformas. Então, o exemplo de uma plataforma além do Fortnite que eu mencionei, chama Decentraland. Pra vocês terem uma noção, eles teve uma movimentação ali, uma venda de um terreno que, de valor, ele valia 2,4 milhões aí em cripto, assim. Então, também é um mercado que está se movimentando muito, que está gerando muita riqueza, né? E um terceiro, que eu acho que é o grande, eu acho que é o grande foco das marcas, é a questão dos eventos. Então, a gente tem visto aí, desde o ano passado, dentro da plataforma mesmo da Fortnite, teve um evento de um cantor de rap que chama Travis Scott. Pra vocês terem uma noção, esse movimento, esse evento, esse show dele movimentou em um dia, né, no dia do evento, movimentou 20 milhões de dólares, não só da compra da participação do evento, mas também de todo o merchandising que estava relacionado ao evento. Pra vocês terem uma noção, a turnê que ele fez em 2019, foram meses, movimentou 53 milhões. Então, foi quase metade do dinheiro em um dia, né? Então, assim, é um caso muito interessante, e você vê outras marcas também se apoderando disso. A Samsung fez um lançamento dentro da própria Decentraland também, do último device deles, e por aí vai, assim. E aí então o que a gente tem visto é isso, então são marcas criando um posicionamento, explorando essas temáticas dentro dessas plataformas aí que já existem, né? Que já tem um lugarzinho. Até acho que, para contribuir com os exemplos, esse do McDonald's realmente é um case bacana. Eu vi a documentação do que eles lançaram e já está rodando parece que as carteiras, inclusive, já estavam sendo movimentadas, ou seja, isso já vem acontecendo há algum tempo, até identificaram alguns players relevantes no mercado que movimentaram lá dentro das carteiras a moeda lá que eles estavam criando, a cripto. E acho que tem 2 cases recentes que eu vi esses dias. Tem um que eu achei super curioso. A Heineken lançou a cerveja digital, lançou NFT, né? Para colocar a cerveja em plataforma, bebível, inclusive. E eles falam da pureza da cerveja digital deles. É uma coisa super curiosa, assim, do ponto de vista de marketing. Será que o Avatar pode dirigir depois de beber a cerveja? Pois é. E também eu vi um case recente da Reserva, né, que é uma marca super de vanguarda, do ponto de vista de posicionamento também. E eles lançaram as NFTs deles de algumas coleções. Enfim, é isso. Eu acho que, só para contribuir um pouco mais aqui, esse da Heineken realmente eu achei bastante curioso. Léo, o Caio trouxe a questão dos terrenos que estão sendo comprados nesse mundo, né? Vamos começar a tentar agora trazer para o nosso mundo financeiro. O que é comprar terreno no metaverso? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para fazer o pagamento desse terreno numa moeda digital e que sequer ainda é regulamentada pelos bancos centrais mundiais? Agora a gente começa a complicar um pouquinho a conversa aqui. Coitados advogados, né, que vão ter que lidar com essas dúvidas todas. Hoje é importante dizer o seguinte: a gente não tem uma regulação específica, né, para esse tipo de ambiente. O que a gente faz é pegar emprestado direito comparado fora do Brasil, onde o mercado é um pouco mais avançado em relação a essas operações, mas mesmo assim, em muitos casos não tem ainda uma definição clara, e tentar adaptar um pouco da nossa legislação, que nunca ela já não é tão atualizada do que a gente vinha fazendo até agora, né? Em alguns casos mais simples de operações em e-commerce, marketplace, que diria em mundos de ambiente imersivo como metaverso. Mas uma coisa é certa, do ponto de vista de segurança dessas operações, certamente as estruturas de blockchain, primeira coisa é que elas vão conferir de fato mais segurança do que operações que são feitas no ambiente físico hoje, né? No mundo físico. Mas, e aí a gente tem que entender um pouco, e essa criação desses conceitos do que é a natureza dessas operações, né? Porque eu preciso entender 2 coisas importantes para falar de direito, de propriedade e de tributação. Eu preciso entender, primeiro, o que é aquilo que eu estou negociando, né? Comprando, emprestando, alugando, enfim. O que é aquilo, né? Que tipo de bem ou serviço ou utilidade é aquilo? E segundo, entender qual é o tipo da operação que eu estou fazendo em cima disso. Então, quando a gente está usando aqui um exemplo, eu comprei, hoje eu ouvi uma pessoa falando que o imóvel que ele tem no metaverso vale mais do que o apartamento que ele tem no mundo físico.
né? E aí a gente começa a se perguntar, ok, o que você tem de fato? Que tipo de titularidade, de propriedade? Aquilo é um bem? Tudo bem, aquilo tem algum valor? Tem algum valor em determinado momento, né? Posso ter quantas plataformas a gente já não viu aqui que caíram em desuso, né? Ficaram obsoletas. Quem não lembra do Orkut, por exemplo, né? Que era uma febre e sumiu do mercado. Então, o valor de mercado desse tipo de ativo, e a gente tem que entender o que é esse ativo, e aí eu passo por uma fase muito mais mais chata, mas é necessária, que é classificar isso, né? É um ativo intangível, é um ativo financeiro, qual é a sua natureza? E aí sim eu para partir para um entendimento mais do ponto de vista legal. E é interessante quando a gente fala de NFTs, né, e propriedades do ponto de vista digital, que isso tudo é muito novo, mas pega carona em legislações que já existem. Por exemplo, quando a gente fala de uma obra de arte em NFT, né, uma gravura, um quadro, qualquer uma expressão da arte que tenha sido criada por alguém, e esse alguém pode, inclusive, ser uma inteligência artificial, já existe discussão de quem é a arte, se é a inteligência artificial que foi criada, que criou, e não uma pessoa, mas se o direito autoral, por exemplo, se aplica nesses casos, né? Quer dizer, e aí, por trás disso, o que é a figura mais relevante para a gente olhar sobre a ótica jurídica? São os smart contracts, que são os contratos que estão por trás, que regem, a regra do jogo daquilo que você está comprando. E a gente tem certas situações, por exemplo, se eu estou dentro de um ambiente de jogos, né, como Fortnite, por exemplo, será que tudo que eu compro ali é meu permanentemente, em qualquer situação? Não existe, por exemplo, hoje, até pelo menos onde eu conheço, uma intercambiabilidade entre as diversas plataformas, né, que já existem. Então, se uma delas é descontinuada, o que acontece com aquele meu ativo que eu investi dinheiro, né? E outro lado é entender se esses contratos, de certa forma, eles têm validade no mundo físico, na medida em que ele é um pacto entre as partes, mas eles estão dentro de um ambiente que é a sociedade como um todo, que tem suas regras, né? Então, até onde eu posso pactuar livremente nos smart contracts e, eventualmente, infringir ou não, violar ou não, entrar em conflito ou não com uma legislação que já existe no mundo físico. Porque a legislação do mundo virtual, muitas vezes, é o termo de uso da plataforma, e ali está a regra, está o horizonte que embala aquele ambiente, né? Mas quando eu transporto isso para o mundo físico, como você falou, por exemplo, porque eu para chegar a comprar algo, em algum momento eu envolvi um dinheiro físico, ainda que eu tenha transformado esse dinheiro físico numa cripto e essa cripto pago, né? Então, existe uma conexão entre o físico e o digital, né? E aí, como é que eu resolvo esses conflitos? Tá? Não sei se eu estou piorando mais a situação ou se eu estou ajudando a resolver. Deixa eu conectar o que você falou com uma pergunta aqui da Cecília, que ela fez até antes do início do evento. Do ponto de vista de regulação de direito digital, a gente avançou nos últimos anos. Você acha que é suficiente essa complementação da regulamentação do direito digital com aquilo que já serve para o mundo físico, para o que está por vir no metaverso? E se não, aonde você acha que a gente está mais atrasado? Do ponto de vista, propriedade intelectual, em direitos reais, sei lá, daqui a pouco a gente vai começar a fazer inventário para fazer divisão de NFTs. Enfim, aonde que você acha que a gente está mais atrasado? A gente sabe que sempre o direito ele acompanha a evolução da sociedade, né? Ele vem a reboque, normalmente. Aonde que a gente está mais atrasado para isso? Bom, primeiro respondendo a pergunta, eu acho que não. Eu acho que evoluímos até hoje é importante, do ponto de vista de direito digital, mas essa evolução ela já veio atrasada, né? A inovação sempre vem na frente. Infelizmente, a gente tem, de fato, um processo legislativo complexo e não tão rápido. Então, a inovação acaba, muitas vezes, estando 2, 3 movimentos à frente, né? Então, isso é o primeiro ponto. Então, não acho. Eu acho que, de fato, a gente vai ter muitos problemas sob o ponto de vista de propriedade dos ativos, principalmente desses NFTs que são adquiridos dentro dos ambientes ou fora, né? Posso fazer aquisições de NFTs fora do ambiente de metaverso. Eu acho que a questão da propriedade em relação a eles, do ponto de vista de segurança jurídica, talvez não seja um problema tão grande. Mas, como eu falei,
qual o alcance da legislação e a prevalecência dela em relação aos contratos, né, que estão atrelados àquele código, né? Porque elas são criadas dentro de um outro contexto, dentro de um outro ambiente, que tem regras próprias, né? E essas regras próprias, quer ver um exemplo? Será que se aplica direito do consumidor em determinadas relações dentro de um ambiente exclusivamente digital, onde eu não tenho transbordo para o mundo físico? Depende, porque a regra de consumo ela se aplica para o mundo físico quando eu tenho dinheiro envolvido. E se eu não comprei nada com dinheiro físico, eu simplesmente ganhei hoje, por exemplo, como eu ganho em plataformas de Play to Earn, e eu ganhei minhas moedas, meu ativo digital, que eu uso para comprar outros ativos, e aquilo lá tem um desdobramento completamente fechado dentro daquele ambiente. Talvez uma simples regra da própria plataforma seja o suficiente e não precise ter uma observância completa das regras que a gente usa hoje no tradicional. Mas eu acho que o maior problema que a gente vai ter, sem querer puxar a sardinha, a brasa para minha sardinha, mas talvez seja do ponto de vista fiscal, porque existe uma certa miopia, a meu ver, principalmente de alguns órgãos públicos, principalmente, quanto ao entendimento do que são cripto, do que são NFTs. Hoje se joga tudo numa única vala comum, por exemplo, do ponto de vista da Receita Federal, no entendimento de que tudo são ativos financeiros. E não é uma realidade, né? Porque, primeiro, depende do tipo de contrato que você tem, do tipo de estrutura que foi dado àquele NFT, do ponto de vista de negócios. Ele pode, sim, ser um instrumento de um ativo financeiro, mas ele pode ser um ativo intangível, né? Então, pode ser uma simples prestação de serviço, né? Pode ser um voucher, que é um garantidor de um direito para fins de um serviço, né? Então, o acesso a determinado empreendimento, ou determinada festa, ou determinado ambiente, ou clube, enfim, como tem muitos por aí. Então, eu acho que o entendimento do que é a sua essência, da sua natureza, do seu ponto de vista jurídico, é o principal problema. E na ânsia de enquadrar em algum lugar para tributar, é que estão sendo feitos atropelos que podem gerar problemas no curto prazo já, como a gente vê. Porque é um ambiente de muita negociação, né? Então, já gera muito dinheiro. E na medida em que ele se mescla junto com as criptos, isso é muito potencializado. E aí o pouco que estava sendo evoluído do ponto de vista de cripto se embaralhou com esse resto todo agora de NFTs e operações em metaverso, e eu acho que isso vai complicar no curtíssimo prazo. Tá? Legal. Acho que agora você entrou na cereja do bolo, que é a área tributária, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui, e aí aqui, na verdade, é um comentário aberto, pessoal. Qualquer um de vocês, eu acho que fique à vontade. Se a gente fosse hoje um grupo de trabalho contratado pelo governo federal, daqueles que eles adoram fazer, que eles chamam lá o presidente da CNI, o presidente da FIEP e tal, para discutir tributação no metaverso. Pelo que o Léo comentou aqui, a gente teria um trabalho precedente que é discutir a natureza jurídica das coisas. O meu grande receio, e acho que já externalizei aqui para várias pessoas que estão aqui, é a gente deixar na mão do governo decidir isso. Né? Então, a pergunta que eu faço para vocês, e aqui é uma pergunta menos técnica e mais de expertise, de dia a dia, por onde a gente começaria essa discussão, se a gente conseguir avançar nessa questão da natureza jurídica, ou se entendermos que os diplomas legais atuais já são suficientes, e de que forma a sociedade civil pode tentar influenciar isso de uma forma mais ativa. Porque até mesmo o governo, para a utilização de tecnologia, avançou bem, talvez, nos últimos 4 ou 5 anos. Né? Meus colegas aqui que são da área tributária sabem como era difícil a gente sofrer processo de fiscalização, porque simplesmente as receitas estaduais não tinham tecnologia nenhuma. Né? A gente entregava documentação, até tive experiência hoje, né? Hoje eu estou voltando no Maranhão, fui lá e fazer o protocolo no documento, eles não aceitam mais papel. Né? Em alguns estados ainda você é obrigado a levar malas e malas de documentos. Então, assim, uma pergunta aberta aqui para vocês, e fiquem à vontade aí para responder, por onde a gente começaria? Porque também não dá para a gente botar a culpa no governo.
né? Acho que a gente tem que fazer o papel. Eu acho que um grande papel, uma grande responsabilidade que a gente está fazendo é esse evento hoje, que a gente precisa conversar mais sobre esse tema, né? Eu acho que eu concordo com você, Gustavo. Grupos de estudo do governo são importantes, é claro, né? Você precisa de colaboração de todas as pontas da sociedade, não só da ponta dos negócios, né? Da iniciativa privada. Precisa sim da participação do governo, do mercado acadêmico, né? Que são aqueles caras que estudaram de fato a tecnologia a fundo, entendem o mecanismo por trás deles, porque se você não entende a tecnologia, eu tenho certeza que a maior parte e eu me incluo nisso, dos advogados, tem dificuldade de entender, entende de certa forma um outro ponto melhor, mas no contexto geral tem dificuldade de entender ainda essa descentralização, que é a estrutura de blockchain, é complexo. Essa questão do NFT em determinadas situações são operações sofisticadíssimas. Então, você precisa envolver todos esses players desse ecossistema como um todo. Agora, existem algumas situações, como, por exemplo, a CVM tem um sandbox, né, para fazer ensaios de regulação. Eu acho isso fantástico, porque ali você vê operações acontecendo de fato e você, junto com o órgão regulador, faz, entre aspas, a quatro mãos, o desenvolvimento de uma legislação, vendo o caso real rodar, com uma lupa, onde todo mundo está jogando o jogo em tese do mesmo lado, né? Então, essas estruturas, para mim, são essenciais para que a gente consiga evoluir. Só que a gente, infelizmente, não tem isso no aspecto da parte de tributação. Quando a gente fala de regulação, a gente tem isso, né? A CVM é um exemplo. Então, acho que deveriam existir mais sandboxes por aí para a gente poder pegar essas operações de inovação, e a gente acha que acelerou isso agora, isso em pouquíssimo tempo vai piorar muito mais. O nível de sofisticação dessas operações vão ser muito maiores. Eu estava vendo, só para ilustrar, hoje, operações onde a pessoa contrata terceiros para poder ficar jogando em determinadas plataformas, para poder jogar o play to earn com compartilhamento de resultados, né? Então, essa relação é uma relação nova. Claro que já existia situações dessas que a gente consegue traçar um paralelo no mundo real, físico, né, do ponto de vista analógico. Sim, existe. Mas elas, dentro de um outro contexto, elas podem ter características e naturezas completamente distintas. Então, eu acho que enquanto não se acompanhar de perto, e o sandbox para mim é um exemplo interessante, não adianta ficar discutindo só em sede de comitê. Comitê do Senado, enfim, esses comitês que a gente sabe que estudam os casos, né? Eu acho que pelo menos na minha visão, acho que é um pouco disso. Precisa de um pouco de mão na massa prática para poder entender de fato o que está acontecendo, porque senão vai sempre ser atrasado, né? Você já tem um processo de legislar e de regular complexo, e se você não estiver muito próximo da ação, né, na linha de frente, você vai pegar o que já envelheceu e você vai começar a criar regras em cima de algo que já não é mais, que não é aquilo que está acontecendo, de fato. Legal. Obrigado, Léo. Alguém mais quer comentar esse ponto, pessoal? Eu queria fazer uma enquete, então. Desculpa. Vamos lá, Tânia. Acho que é um ponto, talvez, com certeza, né? Com todo o disclaimer, que eu conheço muito menos do que vocês, para não dizer quase nada, sobre o mundo tributário. Eu acho que um grande caminho, e o Léo tocou nisso, o metaverso, ele é uma extrapolação de outras coisas que a gente já vinha discutindo e a gente não tem elas necessariamente bem resolvidas. Então, eu acho que um outro, né, além do sandbox, que para tudo de tecnologia, eu acho que sandbox é sempre um ótimo caminho, é sobre errar pequeno, é sobre aprender, né, tipo assim, o regulador e a razão desses tributos existirem por finalidades específicas, então a gente precisa entender se existe aplicação e por que essa aplicação existe, mas para mim eu acho que ainda existe pouca caracterização e pouco entendimento de como essa nova forma de propriedade descentralizada ela se comporta dentro do mundo regulatório. E aí, obviamente, pegando o tributário, né? Aquela inversão onde alguém controla por mim, agora eu sou o controle, para mim é uma coisa que a gente está conversando pouco sobre a perspectiva do regulador, porque para o regulador é novo também não regular, porque ele não tem o controle.
Então, eu só adicionaria na fala do Léo essa perspectiva de como é que a gente começa as discussões de qual que é o nosso papel, uma vez que nós somos os próprios responsáveis de nos autorregularmos. Legal, obrigado, Tami. A gente vai entrar agora na fase final aqui, mas antes eu queria fazer uma enquete, e aí eu vou pedir o pessoal que está com a gente aí na plataforma Zoom, pode responder lá no chat. Se vocês tivessem dinheiro para investir, vocês investiriam em NFTs ou em ETFs de banco que estão vinculadas ao mercado do metaverso? Queria que vocês respondessem essa pergunta, e para o pessoal que está aqui na plateia, depois eu conto, mas eu quero que levante a mão aqui quem investiria nesse momento, no momento atual que a gente tem em relação ao metaverso. Total de... Aqui de 23, 9 disseram que sim. Ele quer saber como é que ele vai tributar a renda, se depois vai ter que pagar ganho de capital ou não, pessoal. E qual vai ser a regra também, né? Se paga só no resgate ou quando só tem o lucro. Tá bom, depois a gente vai contar aí, no final a gente dá o resultado. O último ponto aqui que eu queria trazer para os nossos debatedores, depois a gente vai entrar nas perguntas já feitas e nas perguntas abertas ao público aqui. E aqui eu acho que, não falando só dos profissionais da área financeira, mas empreendedores e executivos, de que forma a gente pode formar profissionais para atuar nessa área. Eu confesso a vocês que tenho bastante dificuldade de como que eu vou contratar pessoas no Grupo Boticário para participarem dos projetos que envolvem não só a questão de tributação, mas quando o pessoal do marketing chegar com aquela ideia brilhante que eles têm, e eles chegam para o cara de planejamento financeiro e falam assim, faz um business case para mim. Como é que a gente vai desenvolver essa galera? Levando em consideração que regras contábeis para isso a gente tem poucas, e não me parece ter nenhuma movimentação ainda para esse tipo de regulação. Então, queria escutar aí dos nossos debatedores. Só dar uma parte aqui no pequeno mundo aqui que me toca. Você imagina como é que é formar profissionais no mundo jurídico, né, que é ordinariamente um segmento mais tradicional, né, com visões muito mais restritas do ponto de vista de flexibilização de regras e afins, e você pegar profissionais que já estão no mercado há algum tempo e que estão no pico de suas carreiras e que sequer estão acostumados com esse tipo de inovação, de tecnologia. É um desafio, pelo menos na área jurídica, eu vejo no nosso escritório, muito grande mesmo. E não adianta dar treinamento sobre isso, porque isso é algo que você precisa estar perto e claro, entender os conceitos, eu concordo com a Tami, entender os conceitos básicos primeiro, porque se você não corre, primeiro aprende a andar, para depois correr. Mas o que a gente tenta é expor profissionais, principalmente mais jovens, a experiências com empresas cada vez mais jovens também, de mercado, que eu digo. Porque essas empresas, do ponto de vista de negócio, muitas vezes não são o melhor cliente que os escritórios procuram, do ponto de vista financeiro, mas elas trazem uma oxigenação e uma imersão que é, sim, talvez o melhor que eu vejo até hoje, caminho para você começar a abrir a mente de pessoas que na minha área não são treinadas para isso, né? Não tem esse viés. Então, eu acho que, do ponto de vista jurídico, eu sempre digo para os colegas que têm outros escritórios, enfim, apoiem as empresas de inovação, mesmo as pequenas, que talvez não tenham dinheiro para te pagar os honorários, porque você vai beber daquela fonte, ainda que você não ganhe dinheiro necessariamente no primeiro momento, aquilo vai se converter em um conhecimento que é impagável, né? Então, esse, pelo menos na nossa área, é algo que a gente costuma
incentivar. Legal. Tami, Caio, como é que a KPMG está tratando esse tema? Eu? Claro. O que a gente tem feito, a gente tem conversado muito internamente, né? Eu acho que a gente tem explorado internamente a questão do metaverso, e não só o metaverso, né? Mas todas as temáticas que giram em torno aí dessa tendência, né? Então, putz, a gente tem uma questão de infraestrutura ali, né? De 5G, de 6G, de cloud computing, né? De quantum computing, space computing. Então, você tem um monte de questão ali de infra que que está girando em torno disso. Tem toda a questão de interface, né? Então, o metaverso, ele é no fim, quando a gente olha hoje, ele é uma pontinha, mas ele é um guarda-chuva para vários outros assuntos, assim, né? Que mesmo que o metaverso ele perca o buzz que ele ganhou nesses anos, outras discussões elas vão continuar existindo, né? Então eu acho que é importante o que a gente tem feito internamente é debater não só o metaverso, mas todas essas outras questões, falar de posicionamento. Qual que é o nosso approach? O que que a gente entende? Trazer clientes para perto, né? Especialistas também para entender o que está acontecendo e como que isso pode se desenvolver, né? Da ótica de foresight, né? Da ótica desse estudo de futuros, é um dos pontos mais importantes para a gente fazer, né? A gente olhar essa temática, como que ela está impactando a gente hoje, mas também extrapolar esse desenvolvimento dela para 5, 10 anos, entender o que que isso significa lá na frente, né? E como que eu me planejo hoje. Eu acho que a intenção é começar por aí, né? Só pegar o gancho do Caio, só fazer um comentário que eu acho que é brilhante, é exatamente isso. Eu vejo como uma indústria aeroespacial, né? Você não necessariamente você tem aquilo como um fim e depois todo o legado que aquilo, né? Para você lançar um foguete, aquela tecnologia que em algum momento fica obsoleta, mas ela trouxe um legado de inovações que são aplicados anos e você nem sabe muito de onde aquilo veio lá da pesquisa espacial e de tudo mais, né? Que assim, para a pessoa, como ela fala, isso não tem aplicação nenhuma para mim. Tem sim. Metade das coisas que você usa de tecnologia hoje vieram dali. Né? Perfeitamente. Isso é uma coisa que é interessante, a gente olhar como é que algumas indústrias do front, né, elas vão olhar principalmente a indústria militar, né, como é que eles estão tratando essa temática também para os próximos anos. Né? Legal. Pedro, e no mundo do empreendedorismo, ainda tem espaço para quem não é nativo digital correr atrás do tempo perdido e tentar atuar nesse mercado? Qual que é a tua visão sobre isso? A gente está vivendo tempos incertos. A coisa acabou de surgir. É o melhor momento, na verdade. Tipo, você já tem uma definição que existe algo. Eu que fui meio maluco de tentar andar na onda antes dela existir. Agora a onda está lá, você está vendo a marola. Então, com certeza, é um ótimo momento para você começar a se especializar e correr atrás disso, principalmente porque agora, mais do que nunca, a gente já não está mais falando só de um universo de tecnologias interativas games. Agora a gente está falando de todo o universo onde cada pessoa com seu particular conhecimento pode gerar uma solução que ninguém esperava. Então, eu acho que, na verdade, agora é a hora. Legal, eu estou fazendo a minha parte. Já estou jogando com meus filhos Roblox agora, tá? Depois que a gente começou a falar sobre metaverso, a primeira coisa que eu fiz foi aprender com eles a como montar o meu avatar inicialmente para games. E é muito bacana. Bom, pessoal, a gente vai começar agora a fase de perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta, que ela veio prévia aqui, depois eu abro para o pessoal aqui da plateia e do Zoom. Pergunta do Frederico, e eu acho que aqui tem bastante a ver com o Léo aqui. Como é que fica a questão de soberania, territorialidade e legislação sobre as transações realizadas no metaverso? Afinal de contas, a gente vende bem, produto, paga no destino, paga na origem. Me parece que não tem nem origem nem destino, porque a gente pode estar em qualquer lugar. A gente pode estar hoje, inclusive, no avião, sobrevoando o Oceano Atlântico. Qual que é a tua opinião sobre isso, Léo? Cara, territorialidade é talvez um dos pontos mais espinhosos aí para todo mundo que atua na área e para governo, né?
porque para o arrepio do governo, isso era tudo que os governos não queriam, né? Porque a gente vinha, há alguns bons anos atrás, no movimento mundial de cercar, né? Cercar as big techs, cercar os usuários de cripto, e a evolução dessas plataformas, dessas tecnologias, a descentralização é o pior cenário para isso, porque você não tem nem mais como identificar onde aquilo está, porque não está, né? Então, a questão de territorialidade vai ter que ser revista, porque aquela questão da fronteira já não existe há muito tempo, não existe mais fronteira, e existia um esforço muito grande, do ponto de vista de governo, né, para proteger evasão de recursos, proteger redução de bases de tributação, e assim, isso foi por terra, né? Quando veio a estrutura de cripto, isso já começou a ser minado. E agora, quando as criptos ganhando tanta força, sob o ponto de vista de aplicações, das mais diversas aplicações em negócios, eu acho que a questão da territorialidade, ela praticamente tomou o golpe final dele, e precisa ser revisto, porque não adianta você querer tributar, por exemplo, na ótica tributária, né, uma operação só porque ela acontece aqui, porque você tem, só porque o usuário está aqui, por exemplo, é uma tentativa que alguns governos estão tentando alinhar para tributar onde está o usuário, não onde está a tecnologia. Mas por trás daquilo, você tem empenhos de forças de trabalho, de negócios, de pessoas que estão em outros locais. E esses locais também querem as suas arrecadações. E você também tem um desequilíbrio em locais que têm usuários, locais que não têm as empresas e vice-versa. Isso a gente já olhou aqui dentro do nosso país em outras óticas, né? De como, por exemplo, essa maluquice do ICMS. ICMS é na origem, é no destino, bota royalties para compensar a troca do destino para a origem, faz diferencial de alíquota para compensar o estado que tem menos recursos. Isso, na verdade, é um monte de remendo com durex para tentar equilibrar a distribuição econômica do dinheiro. Se isso já acontecia com operações tradicionais, rastreadas, com notas fiscais, com movimentação física de mercadoria e prestações de serviço clara, você imagina num ambiente descentralizado, onde você não sabe o que, para onde, quem fez. Então, eu acho que, se não for revisto como um todo o modelo, a descentralização ela torna impossível o controle, né? Foi o que a Tami falou, né? O jogo foi invertido. E a questão da descentralização ela vai trazer outros problemas, porque o meu medo são, do seu ponto de vista agora, não só tributário, mas jurídico, é insegurança, né? Porque, por exemplo, eu já ouvi muita gente falando, eu não vou comprar NFT porque eu tenho medo do meu NFT ser roubado. Eu não vou comprar NFT porque, dentro, por exemplo, de um game, porque se essa plataforma encerra, eu perco meu dinheiro todo. Onde está a plataforma? Vamos dizer que você tenha, de fato, uma necessidade de pedir ajuda, negociar, ou abrir uma reclamação, ou, eventualmente, até litigar. Muitas vezes, você não acha. Aquilo não está nem aqui, nem ali. É tão pulverizado que, às vezes, torna impossível você agir contra. Então, isso tem que ser repensado para que, traga segurança para quem é o usuário final e a ponta mais fraca, do ponto de vista de questionamentos e discussões, mas também aceitando um pouco, que acho que também foi o que a Tami falou, tem que aceitar. A gente tem que aceitar que o novo ambiente é esse. Ok. Dado que as regras mudaram, repensar os modelos para que a gente possa trazer um pouco de segurança jurídica para todos e acomodar eventualmente a tributação, porque a tributação é necessária. Ela só não pode ser mal feita, mas necessária ela é, a gente sabe disso. Então, essa aqui é a minha visão. E uma resposta definitiva acho que ainda não tem, porque é um modelo que, inclusive, estão sendo pensado por cabeças fantásticas pelo mundo afora e que ninguém ainda chegou numa ideia que passe perto do que seria o ideal. Legal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui da plateia? Aldo? Agora sim. Bom, boa noite. A gente está falando bastante de regulação, como acompanhar toda essa transição do metaverso. E até no começo citou rapidamente sobre a questão do Bacen, né? Uma discussão que teve junto ao Bacen. E a gente estava comentando, né? Até que ponto o público está acompanhando, ou a regulação está acompanhando.
Eu queria que a Tami pudesse trazer um pouco dessa experiência, dessa discussão que teve com o Bacen, e como isso pode agregar, né, dentro do que a gente falou antes, essa questão do regulatório acompanhar rapidamente até tudo que se desenvolve dentro da tecnologia e das inovações. Bem, ótimo ponto, Aldo, e vai conectar bem com o Léo. Acho que o que o Bacen tem feito, né? Acho que todo mundo tem acompanhado, mas vale o recap aqui. O Bacen, como regulador, ele tem apostado numa posição, né, de observar para depois regular, né? Então, isso já é uma característica interessante. Vamos começar pelo primeiro, talvez a primeira grande mudança que ele fez nos últimos anos com a iniciativa de Open Banking. É uma iniciativa que estourou na Inglaterra, 2 a 3 anos antes teve, né, 5 anos antes de teste, mais 2 a 3 anos formais, antes do Bacen começar a estruturar a regulamentação aqui no Brasil. E ele começou de uma forma bem branda, sem buscar definir padrões, sem buscar definir regras, sem buscar... Por quê? Porque estava tudo a ser definido. Então, ao invés de eu apostar em quem vai ganhar, vamos ver, vamos enxergar e depois a gente regula. Por que eu comecei por aqui? Porque parece, né, sobre a figura do Bacen em particular, que a decisão e a postura é a mesma. Vamos entender o que é isso, não vamos tirar as oportunidades de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, não vamos colocar ninguém em risco dentro, né, desse novo contexto. Então, a nossa conversa com eles, ela foi um questionamento sobre... E se a gente projetar no tempo, né? Daí, conectando com o Caio, o que ele trouxe de Foresight, a gente utilizou de metodologias para fazer uma projeção metaverso sobre a premissa mais extremista possível. Ou seja, vai acontecer, vai converter e o mundo digital será mais populado que o mundo físico. Essas foram as premissas extremistas que a gente setou dentro do cenário. E daí a gente projetou 2027, 2032 e 2042. Então, a gente culminando em 20 anos pós essa data, olhando o que é o contexto. A discussão com o Bacen, né, principalmente nesse cenário extremista, ela estava no mundo onde não existe regulador, pois houve conversão de descentralização, qual que é o papel, ou como é que eu migro esses steps da melhor forma possível. Então, para mim, né, e conectando com o que o Léo trouxe sobre sandbox, sobre os testes, sobre a gente entender, tem muita coisa para acontecer, mas o posicionamento do regulador, principalmente para essas novas tecnologias, tem se apresentado como algo. Primeiro, vamos aprender, vamos deixar isso acontecer num pequeno espaço de risco, e daí a gente vai descobrindo o que são as coisas que essa digitalização da regra física para o mundo virtual funciona, e quando eu esbarrar com a pergunta de quem que é a localidade, né, da onde eu estou falando, quem que vai reger um espaço físico, onde vai ser feita a tributação, como é que vai funcionar, e eu não tiver uma resposta para isso, aí eu vou começar a me juntar. Só queria trazer uma das provocações que a gente levou para o Bacen, que eu acho que cabe também em tributos, né, que o Léo e o Gustavo trouxeram também. Dentro das nossas projeções nesse cenário, existe uma coparticipação, ou principalmente uma colaboração entre os países, para que exista uma regulamentação para o metaverso. É complexo, é bem complexo, mas a dificuldade de ter esse ponto de origem, ponto de destino, e o que está sendo operado dentro de uma interconectividade global, dentro desse cenário extremista, nos apontou como uma tendência dos países, né, estarem regendo sobre uma perspectiva unificada. Daí, obviamente, é uma provocação, né, dentro de todo o caos que a gente já conhece. Tá, mas você não... Desculpa, deixa eu só fazer um comentário aqui, Léo, já passo a palavra para você. Tami, mas você não acha que agora, se a gente tiver uma escalada exponencial nas operações de metaverso, um dificultador na regulamentação? Porque me parece que a cripto vai ficar uma moeda ainda mais especulativa. E eu acho que
o que o Banco Central ou os bancos centrais mais desejam é de que essa moeda ela não tenha esse cunho, que seja uma moeda como o físico que o físico hoje não tem mais, né? Porque agora é tudo cartão, é Pix, é físico, né? Então, daqui a pouco a gente vai mostrar uma nota de R$ 50 para um filho, ele vai é como a fichinha de telefone lá de 20 anos atrás, né, Geraldo? Não pode tornar mais difícil ainda essa discussão com o Banco Central à medida que a gente vai colocar mais uma variável especulativa nesse tema, porque me parece que no metaverso ainda a gente não tem um valor exato para as coisas. Agora, desmontou. Sem dúvida, eu acho o que a gente, dentro das projeções, tá? É interessante você falar isso. A gente criou uma especulação de um mercado de acompanhamento de moedas de cripto. Por quê? Daí a gente, talvez o primeiro começo da resposta que eu estava dentro da tua provocação é a gente lembrar da multiplicidade de metaversos. A grande maioria dos países, China, Estados Unidos, o próprio Brasil, já anunciaram seu interesse, o seu desenvolvimento, até mesmo a sua execução das suas criptomoedas, né, os seus digital currencies, né, dos central banks. Então, esse CBDC, né, a sigla que circula sempre, só para a gente validar, é porque eles estão convertendo. O problema é que cada metaverso está ou em cima de um blockchain próprio, então a Solanium tem um token próprio, ou um Decentraland está em cima, se não me engano, do Ethereum e vai operar em Ether. E daí você tem o Axiom, que é um jogo que vai operar no token dele. E esses tokens não se convertem. Então, onde é que o regulador tem a chance de centralizar? No in and out do blockchain. Né? A grande discussão, por isso que eu provoquei o começo para os conceitos, sempre houve uma dificuldade do in-chain e off-chain, né? Então, on-chain e off-chain. Por quê? Porque uma vez dentro do metaverso, é praticamente impossível, por força bruta, ser regulado. Porque você pode estar dentro de um ambiente onde o Banco Central determine isso daqui são as minhas regras, mas ele não tem força de coerção para fazer aquelas regras serem aplicadas, porque ele não desenha aquelas regras dentro do metaverso. O que ele faz, né? E hoje a gente já viu até as próprias atualizações para esse ano, você fazer declaração de NFT. Ele declara na ponta. Por isso que todo mundo que opera tem uma corretora. Porque daí dentro da tua corretora, você faz a justificativa. Eu estou numa wallet quente, eu estou numa wallet fria, e como é que está esse teu criptoativo? Porque ele não tem esse acesso e também não tem como ter, dado que ele está num ambiente aberto. Então, acho que eu acabei entrando em aspectos um pouco mais técnicos, mas voltando à tua pergunta de sendo preciso, assim vai complicar mais, mas o poder de forçar uma resposta do regulador, seja ele qual for, ele diminui à medida que a gente tem mais metaversos, porque a interoperabilidade não existe e quem vai decidir essa interoperabilidade é quem está construindo, não o regulador em si. Legal. Léo, você ia comentar? Não, eu só ia comentar um ponto que ela também falou, que eu concordo, e colocar uma pimentinha, que é o seguinte: a participação do regulador é óbvio que ela é importante hoje, ela tende a se esvaziar dependendo da forma como o mercado evoluir, claro. Agora, também a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse alinhamento global de reguladores para tentar alinhar algo que não se alinha, né, como está bem sendo dito aqui, às vezes traz efeitos que não são de perto o que poderiam ser. Aliás, às vezes era melhor ter não mexido naquilo porque estava menos pior. Vou dar um exemplo. O FMI soltou um relatório, se não me engano, tem um ano, 2, acho que a pandemia me tirou um pouco da referência, talvez 2 anos atrás, onde ele abordava os criptoativos, né, porque, como a Tânia disse no histórico, o Banco Central ele observa. Ele simplesmente, quando os criptoativos surgiram, ele falou, não é moeda, eu não tenho gestão sobre isso nesse momento. Depois ele falou, não, mas eu vou observar de perto. E aí soltou algumas outras circulares, mas nada muito contundente. A CVM, no início lá da história, falou, por exemplo, sobre cripto, né? Falou, não é valor mobiliário,
eu não tenho mais nada a falar. E não foi bem assim, a evolução da própria CVM, ela passou a se debruçar um pouco mais sobre o assunto, quando ela falou de ICOs. Alô? Estamos te escutando. Desculpa, eu fiz um barulho aqui. Quando a CVM falou de ICOs, por exemplo, quando ela falou também, por exemplo, que não pode se investir em fundos de cripto no Brasil, mas se você investir em fundo de cripto em países que são onde as suas operações são reguladas, não tinha um problema. Então, não é meu, mas eu estou de olho e de vez em quando eu falo. Então, até aí tudo bem. Mas nesse caso desse exemplo do relatório da FMI, o FMI fez uma análise econômica sobre a questão dos criptos e ele usou um termo para classificar a cripto, em inglês, que ele chamou de asset. Ou seja, asset no seu sentido mais puro, de um ativo, sem entrar necessariamente no entendimento do que tipo de ativo era aquilo. Os mercados, principalmente o brasileiro, adotou uma postura interpretativa de que aquilo estava se referindo a um bem, e como bem deveria ser tratado como mercadoria, o que é um desastre, porque não é mercadoria, nunca foi e nunca vai ser. Então, essas ânsias por regular rápido e tentar se alinhar a posicionamentos, entendimentos que são feitos mundo afora, muitas vezes acontece esse extremo ruído, né, na conversão, na tropicalização, né, na nossa nosso método de tupiniquim, às vezes, de interpretar determinadas situações, isso cria um cenário caótico. Então, eu tenho preocupação, sim, com a questão de regulação, e acho que a posição atual de observar talvez seja a melhor no curto prazo. Só era um comentário. Legal. Caio, vou fazer, acho que a última pergunta aqui, e talvez não sei se a mais difícil. A gente falou bastante de NFT, a gente falou de negociações, mas e para o pessoal que trabalha na área de serviços? Especialmente o pessoal que trabalha na área de serviços financeiros. Só pergunta do Gustavo Pires aqui. O que já tem dos grandes players aí do mercado financeiro em relação ao metaverso e dos pequenos, das startups, de quem está querendo começar? O que a gente já tem e aonde você acha que a área de serviços vai? E aqui, serviços, a gente começa a falar de serviços financeiros, mas aí já vem na cabeça educação, saúde, várias outras atividades. Como é que você acha que o pessoal vai se comportar aí nesse novo mundo? Eu acho que no curto prazo, acho que está todo mundo meio que entendendo o posicionamento, né? Eu acho que isso não seria diferente para serviços financeiros, né? Tudo que transacionar dentro do metaverso vai poder ter um serviço financeiro por trás. Então, é um potencial enorme ali de criação de algum tipo de oferta, né? Que possa ser aderente a isso. Mas assim, eu acho que quando a gente pensa em termos de potencial, assim, eu vejo quando você falou de educação, para mim tem chamado muito a atenção, né? Eu acho que o próprio Pedro consegue até comentar um pouco mais em cima, mas eu lembro que as propostas que eu tenho visto emergindo sobre educação, elas têm sido muito diferentes do que a gente vê alguns anos atrás quando o VR começou, né? Então, a proposta de valor, ela muda, né? Porque a discussão do metaverso que eu acho que é interessante que ela adiciona é essa camada do social, né? Da troca, de você ter pessoas juntos num ambiente ali, trocando, que anteriormente, eu acho que por causa da ausência do social, o VR não permitia. Então, eu tenho visto alguns cases muito interessantes de universidades sendo criadas dentro de um ambiente de metaverso, né? Então, esse tipo de serviço, né? Serviço educacional, mas também esse serviço onde você faz essa intermediação, essa orquestração de valor, eles tendem a ganhar cada vez mais espaço, né? Eles tendem, acho que com o passar do tempo, ganhar um pouco mais de robustez, um pouco mais de segurança, e eu acho que escalar definitivamente é um caminho, assim. Eu acho que tem um outro case interessante que eu lembrei agora, que é a parte também de desenvolvimento e testes, que eles estão emergindo de uma maneira interessante. Então, por exemplo, a Adidas, você mencionou a Nike no começo também, né?
que criou o próprio ambiente, a Adidas está fazendo a mesma coisa, a Boeing está se planejando, eles querem desenvolver os protótipos de aviões deles dentro de metaverso, assim. Então, é o que eu falei anteriormente, né, o potencial é enorme, assim, eu acho que é mais, vai depender muito de como as empresas vão querer abocanhar isso, como que elas vão querer fazer parte, né, dessa troca aí de valor entre os players. Legal, obrigado. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso evento. Eu gostaria de fazer um último comentário só, é interessante porque a gente precisa enxergar o copo sempre meio cheio e não meio vazio, né? Ao criar um novo mundo, a gente dobra a quantidade de oportunidades que a gente tem. Então, o mundo virtual, ele vem exatamente para isso. Queria fazer um agradecimento especial aí aos nossos debatedores. Confesso que para mim foi um desafio grande, eu sou quase que um analfabeto digital em relação a esses temas. Aprendi muito. Foi muito legal as conversas anteriores que a gente teve também ao evento. Acho que conectou bastante o que a gente precisa discutir. Que essa aqui seja, dentro dessa casa aqui do IBF, que seja a sementinha que a gente está plantando para novas discussões, inclusive em outros comitês que o próprio IBF já possui. E aqui, André, fica um agradecimento especial por terem me convidado para fazer a moderação do evento. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu passo a palavra para o André para fazer o encerramento. Obrigado, Gustavo. Eu queria também agradecer ao Gustavo e a todo o comitê, né, que trouxe, acho que um tema árduo, porque é novo, né? Temos talvez mais perguntas do que definições. E aqui fica também o nosso agradecimento aos nossos debatedores, a Tami, Caio, o Leonardo, o Pedro. Super bacana que vocês trouxeram, não fugiram, né, do tema, né, Gustavo? Isso é super legal. E acho que eu fico muito feliz da gente, como IBF, estar discutindo um tema tão atual e tão pertinente. Agradecer também a todos que participaram, seja no virtual, seja no presencial. Quem está no virtual, a gente mandou um link aí no nosso chat para avaliar o evento. Quem está no presencial, a gente vai colocar um QR Code aí na tela. Vocês nos ajudam muito quando vocês respondem, porque isso depois retroalimenta todos os comitês e a gente consegue fazer aí um retorno super bacana para os comitês e melhorar cada evento. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, Gustavo, debatedores, comitê, pelo tema super atual e relevante. Nos vemos numa próxima, lembra que já tem coisa aí para frente em maio e abril, e quem sabe em breve no metaverso, né? Muito obrigado a todos, uma boa noite, um grande abraço. Boa noite, obrigado. Boa noite.